Oi pessoal, tudo bom? O tema de hoje é protesto da CDA pela Fazenda Pública. É um julgamento que mudou o entendimento do STJ no informativo 533 para acompanhar justamente uma norma que surgiu no ano de 2012 permitindo que a Fazenda Pública, seja ela União, Estado, Município, Distrito Federal, autarquia ou fundação, realizasse o protesto da CDA. Só que até então o STJ entendia pela não possibilidade. Então nesse julgamento aqui eu queria analisar com vocês três fundamentos, três argumentos dos contribuintes que eram contrários à realização do protesto pela Fazenda Pública da CDA, bem como a desconstrução, numa mudança de entendimento, de cada um desses três argumentos pelo STJ. E ao final, ele relembrou que, mesmo assim, mudou a norma no ano de 2012, permitindo que a Fazenda Pública realizasse esse protesto. Qual seria o primeiro argumento contra essa possibilidade em relação que os contribuintes fizeram? O primeiro argumento é: a Lei 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal, é o meio propício para a realização de uma cobrança de uma dívida ativa, e não o protesto, é o que os contribuintes diziam. Então, o rito próprio para a realização da cobrança da dívida ativa é a Lei 6.830, com seus regramentos, com seus artigos e parágrafos, e não o protesto. Segundo argumento dos contribuintes contra o protesto. O protesto, ele é de natureza cambial, relacionado ao direito privado. Protesto, na visão dos contribuintes, só poderia ser para obrigações no meio empresarial, no meio particular, não voltado para o Estado, não voltado para a Fazenda Pública. Então o argumento era: é possível o protesto de cheque, duplicata, esses títulos de naturezas cambiais, não podendo dessa forma realizar o protesto de uma CDA, que seria a certidão da dívida ativa. O terceiro argumento era dos contribuintes contra o protesto. O protesto da CDA é desnecessário. Se a intenção da Fazenda com o protesto é comprovar a existência de uma dívida, isso é uma articulação pela Fazenda Pública totalmente desnecessária. Por quê? De acordo com o CTN, no artigo 204 e o artigo 3º da Lei 6.830, a CDA já pressupõe a existência de certeza e liquidez. Por outro lado, vamos agora analisar a desconstrução de cada um desses argumentos realizados pelos contribuintes. O ministro Herman Benjamin, ele poderia simplesmente ter dito no julgamento dele: surgiu no decorrer deste processo uma norma no ano de 2012 que alterou esse posicionamento aqui, fez com que a corte alterasse esse posicionamento, e agora nós adotaremos o que está escrito nessa norma, que é a possibilidade da Fazenda Pública realizar o protesto de uma CDA. Mas o que ele preferiu fazer? Desconstruir cada um desses argumentos. Então, o primeiro argumento que a gente tinha falado sobre o rito próprio, que seria não o protesto, mas a Lei de Execução Fiscal, o que o STJ disse? Inexiste qualquer dispositivo legal ou regra jurídica que restrinja a possibilidade da Fazenda Pública, naquela época, de realizar o protesto. E além disso, o ato do protesto pela Fazenda Pública diminui a judicialização. É uma forma alternativa de solucionar esse crédito não realizado louvável, porque ela estará desafogando o judiciário, indo para um meio alternativo que é o protesto. Segundo fundamento que o STJ trouxe para contradizer aqueles argumentos. A lei do protesto, a lei 9492, ela não disciplina apenas o protesto cambial em si. Ela não restringiu nada quando no artigo 1º ela disse protesto de títulos e outros documentos e dívidas. Nesse outros documentos e dívidas, nós podemos, na visão do ministro, fazer uma interpretação extensiva. Tanto é que atualmente é possível que você proteste uma sentença, por exemplo, transitada em julgado, uma sentença de ação de alimentos. Então, nós não podemos nos restringir à interpretação do artigo 1º da lei de protesto em relação a apenas títulos cambiais.
numa negociação do direito privado, por exemplo. A interpretação tem que ser mais ampla, acompanhando o contexto atual. Terceiro fundamento para a gente finalizar. Se um juiz disser que o protesto da CDA é desnecessário, porque a CDA já goza de liquidez e certeza, de acordo com o CTN, a Lei de Execução Fiscal, o que ele vai estar violando? Ele vai estar violando separação dos poderes e imparcialidade. Esses dois princípios estarão sendo violados se um juiz disser, se o Poder Judiciário ousar dizer que o protesto da CDA pela Fazenda Pública é desnecessário. Por que isso? Porque o juiz estaria dizendo o que na visão dele é melhor para a Fazenda Pública. Então apenas e tão somente a própria Fazenda Pública poderia optar em protestar ou então partir direto para uma execução fiscal. Então essa escolha do meio de cobrança não cabe ao Poder Judiciário. É uma discricionariedade da própria Fazenda Pública. Tanto é que veio uma lei de 2012 permitindo de forma expressa essa possibilidade de protesto pela Fazenda Pública de uma CDA. Vocês entenderam isso? Então foi uma mudança de entendimento do STJ que aconteceu em virtude não apenas da alteração legislativa, mas porque o STJ foi desconstruindo cada um dos argumentos levantados pelos contribuintes contra o protesto da CDA. Entenderam isso? Então bons estudos a todos, semana que vem a gente se vê novamente. Tchau!